continuar falando sobre filmes. O filme que eu escolhi hoje, ele não tá na minha lista de filmes que eu possuo, não tá na minha lista de DVDs, mas é um filme que, na época que eu assisti, ele me deixou bastante impactada. Um filme forte, um filme bom. E assim, apesar de ser um assunto um pouquinho desconfortável pra gente conversar, eu acho que é um filme bastante apropriado pra gente discutir num momento como esse. O nome do filme é Melancolia, de Lars von Trier, de 2011. E aí ele conta sobre a questão de um planeta chamado Melancolia, que se aproxima da Terra e que vai destruir a Terra. E o filme tem dois momentos. Ele tem um momento inicial, onde o destaque é para a personagem da Justine, com seu casamento. E aí ele faz algumas críticas, enfim, a questão da família, mas não é sobre esse aspecto que eu queria falar. E a segunda parte do filme, que é exatamente a expectativa em relação à chegada desse planeta, cujo fim iminente da Terra se anuncia. E as imagens do filme são belíssimas. O filme ele tem uma fotografia, essa aqui é a trilha sonora do filme, e o filme tem uma fotografia extraordinária. Na verdade, sim, o Lars von Trier, ele passou por processo depressivo e o filme ele tem uma analogia muito clara ao processo depressivo, né? E muitas vezes eu converso com alguns pacientes que, assim, o que acontece quando a depressão ela não se instala de uma hora para outra, né? A gente tem várias causas para a depressão, mas a gente entende que situações de estresse prolongadas, situações mais crônicas, que a princípio desencadeiam um processo de tristeza, elas vão fazendo com que as pessoas entrem num estado de desânimo e muitas vezes de desorganização do seu funcionamento. E aí, assim, dessa tristeza, dessa desorganização, desse funcionamento às avessas, a gente pode vir a perceber o prenúnciozinho de uma depressão, né? Então, assim, o que é a melancolia? É essa sensação desconfortável, de tristeza misturada com vazio, do medo do desconhecido, da uma sensação de saudade em relação àquilo que a gente perdeu. E a ideia desse vídeo hoje não é deixar as pessoas melancólicas nem tristes, mas assim, nas últimas semanas, na última semana mais precisamente, eu fiquei um pouco preocupada com alguns silêncios. Eu vi que as pessoas ficaram mais quietas, as pessoas com um pouco mais de dificuldade de falar sobre trabalho, de falar sobre as questões do cotidiano. As pessoas também estão mais preocupadas, evidentemente, né? Com questão financeira, sem dúvida nenhuma, uma questão absolutamente legítima num momento como esse para que a gente se preocupe. E aí, assim, vem à tona muitas coisas, vem à tona a possibilidade da morte, o medo da morte, a angústia diante do nada, a sensação do vazio que assim que vem como substituição, assim, num primeiro momento foi um momento assim mais de ansiedade, onde as pessoas foram, eu confesso que assim, não muito bem orientadas, assim, não, vamos aproveitar, é o tempo de ficar com a família, isso, e vamos ver televisão, e vamos atualizar a série, e vamos arrumar a casa. E aí as pessoas começaram, com uma forma até mesmo de lidar com a ansiedade, só que assim, de uma forma, acabou que mascarando a ansiedade, as pessoas começaram a fazer coisas. E aí o tempo foi passando, e as coisas ainda não voltaram ao normal. E aí as pessoas vão entrando em contato com o vazio. Não tem mais armário, como disse uma amiga minha, não tem mais armário em casa para eu arrumar. E agora? O que eu faço com o resto dos meus dias, né? Como é que vão ser os próximos dias?
Como é que eu vou me organizar? Então, assim, a angústia, ela tende a vir, né, pra gente, assim. Eu não sei se eu recomendo que vocês vejam esse filme nesse momento. São cenas fortes, porque, assim, ao contrário da maioria dos filmes sobre destruição da vida, a gente não vê zumbi, a gente não vê nada explodindo, né, a não ser na cena final. Mas a gente vê a sensação, né? Quem já sofreu com depressão, quem já acompanhou alguém com depressão, a gente vê no filme cenas muito fortes, né? Principalmente as cenas finais do filme, e que fica muito evidente, é uma sensação de vazio, é uma sensação de desconforto, é uma vontade de chorar que a gente não tem alívio, né? Então, o que acontece, gente? Mas isso vai se estabelecendo, às vezes, em função de alguma questão do nosso organismo, mas a depressão também ela pode resultar de questões concretas, de situações de crise existenciais mais importantes, mas a gente pode ter alguns cuidados para que a gente se precavenha, né? Então, assim, a escolha desse filme hoje, assim, mudou um pouco o tom. Eu estava falando, assim, de filmes um pouco mais de aventura, né? Embora eu tentasse fazer uma visão psicológica do filme, mas eram filmes, assim, no astral mais alto, né? Mas, assim, aquilo que a gente não fala não significa que não exista. E se a gente começa a falar, a gente tem a chance de trabalhar antes que isso se torne um problema, né? Então, assim, eu vou colocar no vídeo a sinopse do filme, eu vou colocar a ficha técnica do filme, mas eu queria, na verdade, promover uma reflexão. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre como é que estão sendo os nossos dias. O quanto que, de alguma forma, a gente está, assim... Estava conversando com uma amiga recentemente, assim, ficar o tempo todo produtivo não vai ser legal. Mas o quanto que, assim, muitas vezes o sofrimento, existe uma parte do sofrimento, no processo de sofrimento que cria uma espécie de imã, que puxa a gente. Às vezes a gente não tá legal, a gente bota aquela música que dá vontade de chorar e a gente fica muito tempo na cama e a gente reluta em levantar da cama e aí a gente não troca de roupa. E aí a gente pensa, mas os dias são todos iguais, que diferença vai fazer se eu me arrumei, se eu pintei meu cabelo, se eu escovei o dente? Gente, vai fazer diferença. Pode não fazer diferença hoje, porque a gente não quer fazer diferença só, a gente quer uma resposta, a gente quer que a situação mude. E aí, assim, o que eu quero propor é que a gente pode estabelecer um momento, uma diferença, uma atitude em relação à situação. Porque, assim, vai fazer diferença, talvez não hoje, mas vai fazer uma diferença quando as coisas voltarem. Como é que eu vou estar? Se eu não tiver cuidado agora, eu vou voltar. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, quando acabar a pandemia vai estar todo mundo feliz, vai ter uma explosão de alegria. Não, não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque nem todo mundo entra em depressão porque está com algum problema concreto. Existem pessoas que têm uma condição de vida boa, que têm família, mas que não conseguem sair dessa sensação, que estão doentes. E que aí está o sol brilhando, mas ela está com a cortina fechada. Então essa coisa de que a pandemia é uma oportunidade, que a gente não vai fazer nada, que a gente vai sair pulando de alegria, não. Vai depender muito de como a gente consiga se comportar agora. Eu ia falar escolha, mas eu fiquei com medo de usar a palavra escolha, porque alguém pode pensar assim, como é que a gente vai escolher? Porque é muito difícil escolher, não era nada disso que a gente queria. Mas é uma escolha, é assumir uma atitude diante desse momento, diante desse processo, é fundamental. Porque vai dizer se a gente vai sair desse processo ao quebrado, destruído, desorganizado, doente. E aí, gente, depois da doença estabelecida, é muito mais difícil a reação. É muito mais difícil que a gente consiga voltar ao nosso funcionamento normal. Mas agora, nesse momento, não é o momento de ficar parado, não. Tem milhares de alternativas que a gente pode tentar desenvolver. E aí eu não estou falando assim, muito fácil, você é psicóloga, ou você está assim, ou você... Não, eu não estou falando que é fácil para ninguém, não. Eu estou falando que como nós vamos estar daqui a um tempo,
e de repente há pouco tempo, né? Vai depender muito de como a gente fique agora. Então eu queria deixar essa reflexão. A minha dica de hoje é o filme Melancolia, do Lars von Trier.